Fala galera do quarto ano, estamos de volta para a parte 2 do nosso capítulo 4, ok? Então já se prepara, pega o seu livro, pega o seu caderno que a gente vai continuar a nossa aula, tá bom? Pega o seu lápis, seu material, se prepara para essa aula, ok? As nossas videoaulas, gente, elas estão ficando um pouquinho longas porque a gente precisa explicar bem detalhado. Na sala, a gente sabe se seu aluno está com dúvida ou não está com dúvida. Aqui a gente precisa explicar detalhadamente para o teu aluno ter certeza que você está absorvendo esse conteúdo, tá? Então, mesmo que na explicação você tenha entendido e eu precisar explicar de novo durante o vídeo, vai ser até bom para você. Então, muita calma, muita paciência, tá bom? Para a gente poder absorver da melhor forma possível as nossas aulas, ok? Na última aula, a gente começou a falar no capítulo 4 sobre as transformações dos materiais. E a gente viu que as transformações dos materiais pode ser inicialmente pela temperatura, que é o primeiro fator de transformação. A temperatura pode aquecer ou resfriar um material, tá? E essa temperatura vai fazer isso inicialmente com a água que a gente viu, mas também pode fazer com outros materiais, como os metais, o cimento, o concreto, né? Provocando um fenômeno chamado de dilatação-contração. É um fenômeno que vai fazer, por exemplo, o metal dilatar ou o concreto dilatar com o aumento da temperatura ou se contrair, diminuindo a temperatura, voltando ele novamente, ok? E isso é um problema para construção civil, para as vias férreas, né, para as linhas de trem, as ferrovias, e para isso eles criaram um mecanismo chamado de juntas de dilatação, que são espaços que a gente coloca para justamente o metal se dilatar, o concreto se dilatar numa ponte, por exemplo, a gente viu isso bastante. Por último, a gente viu que essas mudanças dos materiais podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis que elas vão voltar ao seu estado original, como por exemplo ali na dilatação e contração do metal, ou irreversível, como por exemplo você estourar um ovo, fritar um ovo, ele não consegue voltar ao seu estado original, beleza? Esse foi o nosso primeiro fator de transformação. Agora você vai pegar o seu caderno e vai anotar o segundo fator de transformação, que na verdade é um combo de dois, que é o ar e a umidade, ok? Então você vai continuar a nossa aula a partir daqui. Você vai colocar o segundo fator de transformação, ar e umidade. Aí vocês vão escrever essa frase aqui. A exposição ao ar e à umidade alteram alguns materiais de forma irreversível, beleza? Isso é importante, porque essa exposição ao ar e à umidade, por mais que você tente, por exemplo, tirar um ferrugem, porque o ferrugem, ele graças ao ar e à umidade. O ferrugem, por exemplo, de um prego, ele é uma ação irreversível, porque aquele material que enferrujou não vai voltar. Por mais que o prego esteja ali íntegro, né, inteiro ainda, aquele ferrugem sempre vai tirar um pouquinho daquele material, ok? E esse fator de transformação, vocês dão pause e copia rapidinho, a gente vai ver lá no nosso livro. No nosso livro, lá na página 66, a gente começa a falar desse fator de transformação, que além da temperatura, vamos ter ele. Quando a gente fala de umidade, o que é a umidade? É a presença de vapor d'água, ou seja, de água no estado gasoso em um ambiente. Às vezes a gente vê na televisão aquele momento lá que fala do clima, ele fala a umidade relativa do ar é de tantos %. Essa umidade do ar vai variar de local para local. Tá? Por exemplo, lá em Brasília, que a gente está estudando lá em geografia, lá em Brasília, Distrito Federal, a umidade do ar lá é baixíssima, é muito baixa, é muito seco lá. Não tem essa umidade igual a gente tem aqui,
ok? E essa umidade do ar, juntamente com o próprio ar, ele vai alterar os alimentos, principalmente. Aí ele aqui tem a foto aqui de uma banana ficando banana podre. Eu fiz propositalmente para mostrar para vocês. Olha o que eu tenho aqui. Uma banana meio que podre. Não está totalmente podre. A gente vai ver algumas coisas interessantes aqui, tá? Depois eu vou dar uma fritada nessa banana aqui para poder comer, colocar na comida e almoçar. Presta atenção. A gente tem essa banana aqui. Por fora ela tá meio que podre, né? Por dentro pode ser até algumas partes podres que a gente vai ter também. Mas, ó, se eu tirar, por exemplo, a casca dessa banana, a gente vai ter regiões dela aqui, ó, tá em perfeito estado dentro dela. O que a gente conclui disso? O que a gente conclui? Que a casca é uma proteção para a fruta. Ah, tio, isso é óbvio. É óbvio. Beleza, mas protege contra o quê? Contra esse ar e essa umidade. Se essa banana não tivesse essa casca, por exemplo, essa banana já teria apodrecido há muito tempo. Já teria apodrecido há muito tempo. Então, primeiro a casca vai proteger para depois ela começar a apodrecer. Mas apodrecer graças ao quê? À exposição ao ar e à umidade. Ok? A gente tem o ferrugem também, que é nessa imagem aqui de baixo, que também é devido à exposição ao ar e à umidade. Quando você tem um metal não protegido, por exemplo, por uma tinta que vai ser antiferrugem, muita gente pinta os portões de ferro da casa com tinta antiferrugem. Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que o ar e a umidade enferrujem, provoque um processo chamado enferrujamento. É uma palavra que a gente fala, está enferrujando. É um processo de enferrujamento. O que é isso? Graças à umidade, principalmente o ar, vai fazendo com que esse metal sofra algumas alterações químicas, provocando ferrugem. Ok? A gente tem aqui, ó, embaixo uma curiosidade. Ó. Para evitar a ferrugem nos objetos de metal, devemos ter alguns cuidados, como não utilizar água para limpar esses objetos, evitar expô-los à umidade e ao ar, usar cobertura de óleo ou outros lubrificantes para cobrir esses objetos. Por que eu tenho que usar lubrificante, óleo, para cobrir ele? Lembra do nosso experimento que a gente fez, onde a água e o óleo não se misturam? Então, se você cobre ele com óleo, a água, a umidade que está no ar, não vai chegar nele. Entendeu? Você pode também pintar esses objetos com tinta antiferrugem, entre outros, que tem a base de óleo, não vai ser a base d'água. Pode até ter, devido a outros ingredientes ali, outras substâncias químicas que vão ter ali naquela tinta. Mas o que a gente conclui é o quê? Que alimentos e vários outros materiais, devido à exposição ao ar e à umidade, eles vão sofrer alterações irreversíveis. Tá? Cuidado aqui na hora do prego, na hora do metal. Eu consigo limpar o ferrugem de um metal, mas aquele ferrugem, antes, ele era metal. Então, aquele ferrugem, só o ferrugem, você consegue fazer ele voltar ao seu estado original? Nesse caso, não. Então, é irreversível. E a gente viu que a casca, por exemplo, de uma fruta, ela pode proteger sim. Tá? Ela pode proteger sim os materiais. Ok? E por último, a gente tem aqui a exposição à luz. Eu vou colocar aqui na nossa frase aqui inicial. Deixa eu só diminuir a imagem aqui, gente, porque pode ser que esteja atrapalhando. Beleza? A exposição à luz, a gente vai ter o seguinte. Vou colocar aqui no próximo. O terceiro fator de transformação, a gente viu o primeiro, temperatura, segundo, ar e umidade, e o terceiro fator de transformação, que é a luz. Aí vocês vão pausar e vão escrever isso, tá? Além de provocar o aquecimento dos materiais,
a luz solar pode gerar outras transformações. A gente sabe que a luz solar vai aquecer o que tiver que aquecer ali no ambiente, deixar, por exemplo, o concreto no ambiente. Vai aquecer ele, graças a essa temperatura, ele vai se alterar, né? Ele vai se dilatar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um prédio que esteja aumentando a sua temperatura para ter essa transformação, graças a essa luz que vai estar incidindo sobre ele, a luz solar, ok? Beleza? Só que ela vai poder gerar outras transformações que, no caso, o calor que ele está falando, de acordo com a cor. Olha que interessante isso. No livro de vocês, ele traz um experimento falando sobre como a cor, lê aqui comigo, ó, afeta o aquecimento do interior de 2 garrafas plásticas. Nesse caso aqui, nesse experimento, ele pode acontecer com garrafa plástica, com garrafa de metal, com vidro, pode ser com o que for, tá? Esse experimento não vai ser obrigatório para vocês fazerem, porque precisa de um termômetro, muita gente pode não ter um termômetro. Nesse caso aqui ele fala que tem que usar tinta guache, mas não necessariamente, pode ser enrolar com fita isolante ou só cobrir com um pano escuro. O que ele quer mostrar para a gente aqui? Ele quer mostrar para a gente que as cores podem interferir no aquecimento de alguns materiais nessa exposição à luz. Eu vou pedir que vocês anotem essa segunda parte aqui, ó. Vocês anotaram essa sobre a luz e tem essa outra parte aqui, olha. Algumas cores podem aquecer mais rápido que outras e as cores mais escuras levam a um maior aquecimento. Graças à exposição à luz, gente, a exposição à luz e a cor que vai estar envolvendo nela, vai estar presente ali, um material pode aquecer mais que o outro. Vocês já ouviram falar, às vezes, a nossa própria mãe, alguém falou pra gente, não vai com essa blusa preta não, essa blusa escura não, tá muito calor hoje, bota uma blusa clarinha que ela é mais fresca. Quem já ouviu isso? Quando você fala isso, tem um motivo. Quando a gente está com roupas mais claras, por exemplo, uma blusa branca, ou você está com uma roupa mais amarela, uma roupa mais clarinha, ela vai refletir mais essa luz solar. As cores mais escuras, por exemplo, um azul escuro, um preto, elas acabam absorvendo mais as cores. Eu tenho algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, essa daqui, ó. Olha para essa imagem aqui. A gente tem 2 carros, um carro preto e um carro prata. Nessa imagem aqui, essas setas chegando, mostra a luz solar incidindo sobre o carro. No carro preto, repara que tem só tem uma setinha pequenininha voltando. Só uma. E no carro prata, a gente vai ter aqui, ó, 3 setas, não deu para ver ela aqui em cima, mas elas estão batendo no carro e voltando. Isso mostra o quê? Isso mostra que as cores claras vão refletir mais a luz solar e, consequentemente, vão esquentar um pouquinho menos. As cores escuras vão absorver mais, vão refletir menos essa luz solar e, consequentemente, vão aumentar a temperatura. Já fizeram vários experimentos provando isso, tá? Tem uma outra imagem aqui, que é essa daqui. Era um experimento mostrando como as cores dos prédios em grandes cidades influenciam na temperatura daquele local. Se você tem prédios muito escuros por muitos lugares, a temperatura que vai acontecer naquele local acaba ficando maior. Aí aqui está um exemplo, eles fizeram um experimento e viram a temperatura, está aqui, ó, temperatura SUP, ou seja, a temperatura na superfície, na parede desse prédio aqui.
A temperatura na parede desse prédio aqui branco estava em 40 graus e a temperatura na parede desse prédio aqui azul escuro estava em 80 graus. Então, o que esse experimento vai mostrar para vocês, o experimento do livro, o que ele vai mostrar é o que a gente sempre já ouviu falar, o que eu deixei anotado aqui, ó, que as cores mais escuras levam a um maior aquecimento, ok? As cores mais escuras levam a um maior aquecimento. Quando a gente olha para o nosso experimento, ele pode ser feito dessa forma. Não precisa nem ser com a luz do sol, pode ser até com uma luz de uma lâmpada, ok? Uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarela. Não essa lâmpada branca, fluorescente, de LED, que são lâmpadas que não emitem calor. Essa lâmpada amarela, ela vai emitir mais calor. A gente pode fazer também com lata, por exemplo, a lata pintada de branco, a lata pintada de preto. A gente pode fazer, por exemplo, até com um copo que já seja de cor escura e um copo transparente. Isso vai influenciar, isso vai mostrar o que para a gente? Que a temperatura na garrafa escura vai ser maior depois de um tempo de exposição à luz solar ou alguma outra fonte de calor, tá? Então, nesse experimento, vai ser o seguinte, vocês não são obrigados a fazer, mas quem quiser fazer, pode fazer, beleza? Eu só quero que vocês respondam junto comigo só o número 10, porque através do nosso texto aqui, da nossa explicação, a gente pode responder pelo menos a número 10, ok? Olha o que ele pergunta, ó. A cor dos objetos interfere na sua temperatura quando deixados sob o sol? A cor dos objetos interfere quando deixados sob o sol? Sim, sim. Por quê? A gente viu que cores mais escuras absorvem mais o calor, ok? Ou refletem menos o calor. Então, você vai colocar nessa 10 aqui? Sim. E qual vai ser a resposta? Vai ser justamente essa frase aqui, ó. As cores mais escuras levam a um maior aquecimento. Nessa 10 você pode responder justamente isso. Essa é a resposta, é a nossa conclusão final. Mas se você quiser fazer o experimento, você pode fazer. Não precisa usar tinta guache, pode usar qualquer outra coisa que faça aquela água ali, aquele ambiente que está revestindo a água ficar mais escuro. Então você vai fazer dessa forma, ok? A gente encerra aqui os fatores que vão influenciar e transformar os materiais, beleza? Eu só vou ler aqui o para relembrar com vocês, que ele é muito importante, e falar as atividades que vocês vão fazer. Olha esse para relembrar aqui, vamos acompanhar comigo. Os materiais podem sofrer transformações em sua forma e composição. Essas mudanças podem ser provocadas por alguns fatores. Então, a gente viu que o material pode sofrer transformações na forma, ou seja, ele pode dilatar, ou na composição. Pode de ferro virar ferrugem, é diferente. Entendeu? De maduro virar podre, é diferente. Ok? A composição química, a composição das substâncias daquele material. Aí, quais são os fatores que a gente viu nas nossas aulas? Primeiro, temperatura. Aí, olha o que ele falou de temperatura. As alterações na temperatura geralmente levam a mudanças no estado físico da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Então, a temperatura vai influenciar disso. Se eu aumento muito a temperatura, eu vou fazer o quê? Transformar um líquido num gasoso, por exemplo, ou apenas dilatar um material, como a gente viu. Aqui no 2, exposição ao ar e à umidade. A umidade, quantidade de vapor d'água na atmosfera e a exposição ao ar podem fazer alguns objetos enferrujarem ou se transformarem. E que tipo de transformação é essa? Irreversível, ok? E a exposição à luz? Quando expostos à luz, alguns materiais aquecem mais rapidamente que outros, dependendo da cor. Então, a cor vai influenciar
no aumento da temperatura, no maior aquecimento graças a essa exposição à luz. Beleza? Ok? As transformações dos materiais podem ser reversíveis, por exemplo, a transformação do gelo em água líquida, ou seja, reversível, eu vou pegar, transformar água líquida em gelo, é só botar um resfriamento, ou seja, dentro do congelador, um exemplo. Elas também podem ser irreversíveis, como a transformação do papel em cinzas. Você consegue transformar a cinza em papel novamente? Não. Então ela é irreversível, ok? É por isso que muitos alimentos a gente vai ter que guardar dentro da geladeira, porque aí vai conservar mais. Você vai durar mais tempo, porque vai ter menos exposição ao ar e também aos micro-organismos presentes no ar. Mas micro-organismo é um assunto que a gente vai ver ainda esse ano, no 4º ano, só que um pouquinho mais para frente. Beleza? Ok? Então, beleza. Ó, as atividades que vocês vão fazer, então, para casa são as seguintes. Vocês fizeram até aqui, né, até a página 65. O experimento não é obrigatório. Se vocês podem fazer, mas a gente tenta fazer quando a gente voltar para nossas aulas presenciais. Não é difícil, é fácil. Você pode adaptar o experimento, mas a 10 a gente já chegou em uma conclusão, ok? A gente já chegou e já respondeu. A resposta da 10 é essa daqui, ó. As cores mais escuras levam a um maior aquecimento, ok? E você vai responder a página 69, ok? A página 69 você vai responder essa atividade, tá? Olha que interessante essa daqui, ó. Só vou ler essa número 2 aqui para vocês ficarem ligados. Ao preparar batatas para cozinhar, Cecília as coloca depois de descascadas e cortadas em uma vasilha cheia de água. Dessa forma, os pedaços de batata sem casca não se tornam escuros, mesmo horas após serem cortadas. Propõe uma explicação. E aí, quando você coloca ela dentro de uma vasilha de água, você está evitando ela o quê? A que tipo de exposição? Ao ar. Então, você vai elaborar a sua resposta de acordo com essa diquinha que eu dei. Beleza, gente? Então, nossa próxima aula é na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente vai corrigir todo o capítulo 4, ok? A gente corrige todo o capítulo 4 para a semana que vem a gente iniciar o nosso capítulo 5, tá bom? Um beijão para vocês. Não percam o foco, continuem firmes, estudando, que a gente vai vencer esse caminho de videoaulas, ok? A gente vai passar aqui firme e forte, tá bom? Um beijão para vocês, de novo, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau!